Oi, minha gente! Como vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz, na alegria, no amor? Então está tudo bem, está tudo certo? Olha a gente aqui de novo, dando início a mais uma semana, não é? Que essa semana seja uma semana simplesmente, olha, espetacular para todos nós, né? Com muita saúde, alegria, amor, diversão. E vamos lá para mais uma aula. Hoje, né? Vamos ter aula de língua portuguesa e vamos conhecer hoje mais um gênero textual. Pois é, vamos conhecer hoje o artigo de divulgação científica, o gênero de artigo científico. Vamos compreender um pouquinho, né, o que é este gênero e suas principais características, sua estrutura, tudo de forma bem devagar para que todo mundo possa compreender bem direitinho. Tá certo? Qualquer dúvida, anota aí para compartilhar com o seu professor. Ter dúvida é normal. Não é normal permanecer com a dúvida, não é verdade? Então vamos lá, porque a aula só está começando. Olha aí, texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um gênero discursivo que tem por objetivo promover o contato do leitor leigo com o universo da ciência e da tecnologia. Então vejam só, quando eu digo que o texto científico, que o artigo científico, ele é um texto expositivo, quer dizer o quê? Que é um texto expositivo e argumentativo. É aquele texto que o autor, não é, expõe a sua ideia, certo? Mas também ele argumenta. Ele não apenas expõe, ele também argumenta. Então é um texto expositivo, não é? Argumentativo, certo? Expõe o tema, o resultado da pesquisa, não é? E argumenta, justifica a sua opinião, tá bom? Por isso que é um texto expositivo argumentativo, porque além dele expor a sua ideia, não é? Além dele expor o resultado ali da pesquisa que foi feita, ele argumenta, ele dá a sua opinião, ele justifica a sua opinião, certo? Então vamos lá, continuando. Para alcançar esse objetivo, faz uso de uma linguagem mais simples e direta, traduzindo conceitos e termos técnicos por meios de analogias baseadas em referências conhecidas do autor. Ou seja, não é? Quando diz assim, olha, para alcançar esse objetivo. Quais são alguns dos objetivos, não é, do artigo científico? Primeiro, uma linguagem clara, não é? Uma linguagem objetiva, uma linguagem normal, uma linguagem bem padrão, obedecendo às regras gramaticais, uma linguagem culta, porém de forma clara, objetiva, para que o leitor não tenha dúvidas, para que o leitor possa compreender de forma bem clara aquela exposição, certo? Aquela divulgação de pesquisa, ok? Outra característica do gênero textual, o artigo científico, com relação ao verbo, né? O verbo sempre vai estar na terceira pessoa do modo indicativo. De forma alguma eu posso escrever em primeira pessoa. Qual é a terceira pessoa do verbo? Ele ou ela, não é? Se for no singular, eles ou elas, se for no plural, certo? Então, outra característica aí é o verbo na terceira pessoa do modo indicativo. Com relação a outra característica, vamos ter o suporte, o meio pelo qual esse texto ele é divulgado, onde nós podemos encontrar. Então, podemos encontrar em livros, em revistas, na internet, certo? Em jornais. São os meios onde esse texto ele é divulgado, ok? Vamos lá. Olha aí, que eu acabei de explicar. Trata-se de um texto expositivo, que tem por finalidade transmitir conhecimentos de natureza científica a um público mais amplo possível. Porque é um texto expositivo argumentativo, porque além dele expor a pesquisa, além dele expor os dados,
ele também argumenta, ele também dá a sua opinião, ok? Vamos lá. Agora, vamos ver com relação à estrutura. Como o texto, como o artigo científico, ele é produzido, ele é elaborado, ele é formado, composto. Então, vamos lá. Tem a estrutura constituída por uma ideia principal, certo? Até aí. Uma afirmação ou conceito desenvolvida por meios de provas. Exemplos: comparações, relações de causas e efeito, resultados de experiências, dados estatísticos, etc. E a conclusão, que é facultativa. Então, vamos aí trabalhar bem direitinho esse conceito aí, essa parte aí sobre a estrutura textual do artigo científico. No início, no primeiro parágrafo, né, vamos ter o quê? A introdução, onde será abordada o quê? A tese e o tema. Ô, professora, e o que é tese? Tese é a opinião do autor, é a opinião de quem está escrevendo, produzindo ali o texto, certo? Então, na introdução vamos ter o quê? Vamos ter a tese, que é a opinião do especialista, é a opinião do autor, e vamos ter também o tema. Depois que for abordado isso, vamos ter a parte de quê? Do desenvolvimento. Isso mesmo. Os argumentos, o desenvolvimento, vamos ter os argumentos, não é? A exposição do tema, da pesquisa e o argumento de quem? Do autor, do especialista, não é? E vamos ter também a exposição dos dados, o que foi pesquisado, então vai ser ali mostrado, apresentado, exposto, certo? Então, na introdução, vamos ter a tese, que é a opinião do autor, mais o tema. E no desenvolvimento, vamos ter a parte argumentativa, não é? A exposição do autor e os argumentos dele, do autor, do especialista. Vamos ter também os dados estatísticos, a apresentação do que foi pesquisado, certo? Do que foi coletado. E para concluir e para fechar ali o meu texto, para fechar ali o texto científico, vamos ter a conclusão, que pode ser de duas formas. Preste atenção. Pode ser uma síntese, que é o resumo de tudo que foi visto, ou também pode ser uma solução do que foi pesquisado. Então, a conclusão pode ser de duas formas. Uma síntese, que é síntese, o resumo de tudo que foi visto, ou pode ser a solução do que foi apresentado. Certinho até aí? Vamos lá. Olha aí, o suporte. Quais são os meios, não é, que eu tenho contato com esse gênero textual? Revistas científicas, jornais de grande alcance, começaram a abrir espaço para os textos de divulgação científica. Algumas revistas voltadas cientificamente, especificamente, né, para esse fim, como Ciência Hoje, Galileu, Super Interessante, entre outras. Então, o suporte, onde eu encontro esse gênero textual, são em revistas, jornais, internet, livros, certo? Olha aí, as revistas Ciência Hoje, Super Interessante, né, Galileu, revistas que abordam temas bem específicos para o artigo científico, né, para o texto do artigo científico. Quem são os leitores? Os leitores, ele é bem amplo, né? Pode ser de toda, como é que eu posso dizer para vocês? Para todo o público, certo? Quem costuma os textos de divulgação científica é o leitor de jornais e revistas. Seu grau de conhecimento sobre as questões abordadas vai variar bastante, porque esse é o público heterogêneo. Por isso que é de todas as idades, de toda a faixa etária, porque é um público bem heterogêneo. Agora, lembrando que para cada público vamos utilizar uma linguagem, não é? Específica para a série, específica para o público, não é? Vamos adequando aí a linguagem para o público, certo? Que pode incluir, ó, desde criança até adultos com formação universitária. Por isso que é bem ampla aí a faixa etária dos leitores que podem ter contato, pode ler, pode se aprofundar no artigo científico, certo?
para cada público, uma linguagem específica, para cada faixa etária, uma linguagem específica, ok? E aí, gostaram de conhecer mais o gênero textual? Então vai aí na internet, pesquisa exemplos de textos científicos, né? De artigos científicos, estuda, lê. Quem lê viaja, quem lê melhora oralidade, quem lê se expressa melhor, quem lê escreve melhor, não é? A leitura é uma porta aberta para várias áreas, para vários modos, né, da nossa vida, tá certo? Então vamos terminar a aula de hoje com a nossa frase. São coisas que nunca saem de moda: respeito, gentileza, tolerância, delicadeza e amor ao próximo. Vivemos numa época de tanto modismo, não é? Mas esses termos aí, olha, nunca saem de moda. O respeito, gentileza, tolerância, delicadeza e amor ao próximo. Lembrando que se eu trato o outro, se eu trato o meu próximo, não é? Dessa forma, não é? Eu tenho uma probabilidade muito grande de ser tratada dessa forma, certo? Então vamos aí, olha, tratar bem para ser tratado bem. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Cheiro, é um prazer enorme compartilhar com vocês cada aula, cada conteúdo, viu? Tchau.